Olá pessoal, aqui é o Jonatas, sou do mestrado profissional em computação aqui da Universidade de Brasília. Estamos fazendo um trabalho de uma proposta de extensão para o PMBOK, sexta edição para as áreas de inteligência e vigilância em saúde na área de doenças transmissíveis. O grupo composto pelo Anderson, o Cláudio, o Fábio, eu, o Cleiton, o Urias, o Io e o Iago. O objetivo desse trabalho é definir uma proposta de extensão ao PMBOK sexta edição, nos projetos de inteligência e vigilância em saúde, em relação a essas doenças transmissíveis. Definir um modelo nacional para a coleta de dados que auxilie na tomada de ações para o controle e prevenção das doenças transmissíveis. A área de vigilância em saúde, ela está relacionada à atenção e promoção de cuidados de saúde aos cidadãos, e a adoção de mecanismos orientados à prevenção das doenças. E ela integra diversas áreas de conhecimento, como política, planejamento, epidemiologia, territorialização, processos de trabalho, condições de vida e situação de saúde e populações, entre outras áreas. A vigilância epidemiológica, que é o foco do nosso trabalho, reconhece as principais doenças de notificação compulsória e investiga epidemias que ocorrem em territórios específicos e age também no controle de doenças específicas. A disponibilidade de informações ela é de suma importância para que os gestores determinem as políticas de combate à prevenção de doenças transmissíveis. Para tal, necessita de um amparo técnico para gerenciar a execução de seus programas e projetos. Essa proposta de extensão Guia PMBOK propõe mecanismos para auxiliar na condução dos projetos de prevenção e combate de doenças transmissíveis, com apoio de boas práticas na gestão de projetos e inteligência em saúde. A nossa metodologia foi composta, primeiramente, em analisar o Guia PMBOK sexta edição e as ferramentas de gestão de projetos, identificar e selecionar dados bibliográficos relacionados tanto à área de gestão de projetos como à área de inteligência e vigilância em saúde, com foco na parte de doenças transmissíveis, e estruturar essa extensão do PMBOK sexta edição. Foram compostos em 5 sprints de cada semana, onde em cada semana era entregue parte de processos do PMBOK. A vigilância em saúde e seus subsistemas. Quais são as relações entre sistemas de vigilância epidemiológica? Temos na vigilância em saúde, nós temos a área de doenças transmissíveis, que é a saúde epidemiológica, as doenças não transmissíveis ou crônicas, ambiental, saúde do trabalhador, saúde na educação. Como o nosso foco é na área de doenças transmissíveis, nós temos as imunizações, as doenças transmissíveis e graves de notificação. Na questão de imunizações, nós temos alguns sistemas, como PNI, API e EDI. Nas doenças transmissíveis e graves de notificações, nós temos o sistema SINAM, que é um sistema nacional de notificação e agravos de notificação, que serve para poder, quando é diagnosticado alguma dessas doenças transmissíveis, é obrigatório que os órgãos de saúde registrem os casos dessas doenças nesse sistema, para que posteriormente possam criar ações de prevenção e combate dessas doenças. Além disso, temos o Previne e o CICEL. Na estatística vital, tem sistemas relacionados tanto à parte de mortalidade, que é o SIM, como a de natalidade, que é o CISNAC. E no de intoxicações, o SININTOX, que registra as intoxicações que ocorreram nas populações. Fizemos algumas mudanças no PMBOK sexta edição relacionados a alguns processos, tanto na área de escopo, cronograma, custo, qualidade, recursos, comunicações, riscos, aquisições e as partes interessadas. Vou falar algum pouco de cada uma delas. Relacionada ao escopo, nós temos as principais informações, tanto de entradas, que foram as políticas e procedimentos adotados pelas instituições de saúde, os relatórios epidemiológicos e os relatórios estatísticos como entrada de informação. E como ferramentas e técnicas, o que a gente viu de importante é a parte de coleta de dados, que são os levantamentos, inquéritos e os relatórios epidemiológicos, que também são utilizados
várias ferramentas estatísticas, além das ferramentas de notificações de cada uma das doenças. Cronograma, nós verificamos que tem alguns calendários relacionados à campanha de vacinação, a calendário de prevenção das doenças sexualmente transmissíveis, que são, de acordo com determinado mês, são criadas algumas campanhas para a prevenção dessas doenças. E a agenda estratégica da área de saúde, que vem os objetivos de planejamento estratégico, a descrição das metas e iniciativas e o detalhamento dos marcos intermediários e das ações. Em relação aos custos, é necessário, por ser uma área que está muito envolvida com a parte pública, é preciso verificar o programa anual da execução orçamentária. Além disso, deverá ter tanta acurácia das estimativas e também os métodos de medição de desempenho, além das principais ferramentas de gerenciamento de métricas e identificar as principais práticas ágeis relacionadas ao assunto. Em questão da qualidade, nós temos os fatores ambientais das organizações, que são os regulamentos e as leis específicas, e os ativos de processos organizacionais, que são as políticas, procedimentos e as diretrizes organizacionais, além do acesso a várias bases de dados, e como as ferramentas básicas de qualidades que serão utilizadas para controlar a qualidade dos projetos. Os recursos, nós temos o ativo de processos organizacionais, que vem as políticas e procedimentos da área de saúde e a da proteção de doenças transmissíveis. Além disso, na área de comunicações, é importante verificar tanto quais são as tecnologias de comunicações e quais são os seus modelos de comunicações. E os riscos, nós verificamos que tem como entrada as notificações, os relatórios epidemiológicos, como ferramentas e técnicas, a avaliação dos sistemas de vigilância. É importante você saber como que esse sistema está ocorrendo para saber se está tendo algum problema nesses sistemas de vigilância. Então, você tem que medir os riscos relacionados a ele. Além disso, verificar qual a qualidade desses sistemas, tanto na avaliação da utilidade, da oportunidade, da aceitabilidade, da simplicidade, da sensibilidade e do valor preditivo. Além das análises dos dados, que são os relatórios epidemiológicos e os questionários epidemiológicos. Em questão das aquisições, temos algumas entradas que foram importantes, que estão tanto no planejamento do gerenciamento do projeto, como os ativos de processos organizacionais. Em relação às partes interessadas, precisamos saber do registro dos riscos, do registro das premissas e outras questões que são relacionadas à questão de identificar os principais stakeholders relacionados à área de saúde. E, por fim, a vigilância epidemiológica, nós temos um esquema de interações entre o subsistema de vigilância epidemiológica e serviços de pesquisa, que começa com analisar com fundamento científico, estabelecer as bases técnicas para o controle, induzir a pesquisa, incorporar novos conhecimentos e disseminar as recomendações técnicas, isso a nível nacional. No nível local e regional, o subsistema de informação para agilização das ações e controle, com base nas coletas dos dados, a organização desses dados, analisar, interpretar e ter uma ampla disseminação dessas informações. Em questão dos serviços de saúde, estabelecer um conjunto de prioridades para poder planejar, implementar e avaliar continuamente a assistência integral à saúde, para que possa ser investigado os surtos, prevenir e controlar as ocorrências de eventos adversos à saúde. Concluindo, essa extensão do PMBOK para a sexta edição, para projetos de inteligência em vigilância e saúde, poderá auxiliar os gestores nos projetos de prevenção e combate de doenças transmissíveis, com o apoio das boas práticas na gestão de projetos de inteligência em saúde, auxiliando os gestores na verificação das informações para a determinação de novas políticas e a questão de novas ações. E obrigado.